Quando meus filhos eram pequenos, bem pequenos, estão hoje na adolescência, a gente ia, por exemplo, para a praia, os dois tinham medo da água. Eles não tinham coragem de entrar. Eles iam onde a água dava só lá molhando o pé. Mas se divertiam ali, um chutava água no outro, eles gostavam daquilo, enquanto pequenos. À medida que começaram a crescer, eles começaram a perceber, tem algo mais do que água no tornozelo. E o anjo não parou com a água no tornozelo, porque esse não é o lugar de ninguém estacionar. Esse não é o lugar de ninguém acomodar. O anjo disse para Ezequiel, continua. Mais 1000 côvados, mais meio quilômetro. A Bíblia diz, então a água já dava nos joelhos. Mas o anjo não parou, querido, porque não é hora de parar. Ele segue mais 1000 côvados, um total de 1,5 km já. E a Bíblia diz, a água já dava nos lombos. Mas o anjo não parou. Sabe quando o anjo para? Ezequiel diz, mediu mais 1000 côvados, total de 4.000, 2 quilômetros já, rio adentro. E diz, então eram águas profundas, águas para se nadar. Quando você chegar onde não dá mais pé, aí você pode parar por lá, porque esse é o lugar onde Deus está te esperando. Mas não é o rio que vai invadir a sua vida, é você que tem que decidir entrar nesse rio. O problema de muitos de nós, querido, nós estamos ou tentando fazer sem Ele, ou tentando jogar tudo para Ele. A maior chave, seja para a vida cristã, seja mover nos dons, é entender a parceria. Paulo escreve para Timóteo e diz, não seja negligente para com o dom que é em ti. O que ele está dizendo, Timóteo? Se o dom não está funcionando, a culpa não é do Espírito Santo. É você que está negligenciando algo. Agora tem muito crente, pois é, o Espírito Santo usa o outro, mas não me usa. Irmão, será que é o Espírito Santo mesmo que está dando tanto defeito assim na igreja? A maioria de nós não está interagindo. Paulo escreve a Timóteo e diz, reaviva o dom que é em você. O que ele está dizendo? É você que tem que acordar o dom. Ouvi uma história de um pregador que enquanto falava, tinha um casal logo na frente, o homem dormiu no ombro da mulher. Aí disse que ele parou a mensagem e falou para a mulher, faz favor de acordar o seu marido. Diz que ela respondeu, quem fez dormir foi o Senhor, acorde você. Basicamente a moral da história é, quem faz dormir é responsável por acordar. Quando Paulo diz para Timóteo, reaviva, desperta o dom, ele está dizendo, você que botou para dormir, é você que acorda. Não é o Espírito Santo que fez nenhum dom adormecer, querido. É a nossa baixa na interação com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos para um ponto interessante. Quando Isaías falou do caminho, ele não diz só, enquanto você trilhar no caminho, haverá uma voz atrás de si, dizendo, não dizia para a direita, não dizia para a esquerda, esse é o caminho, ande nele. Isaías 35:8, a Bíblia diz, nem o louco errará o caminho. Vira para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final. Fala para ele, nem o louco vai errar o caminho. Olha para cá, irmão, porque nem o louco vai errar o caminho. Porque o que você precisa para ser bem sucedido nesse caminho não é da sua faculdade mental, não é da sua habilidade. Tudo que você precisa é da liderança dele. E se você tiver a liderança dele, com o perdão da palavra, você pode ser até um retardado mental, mas você pode ser bem sucedido, porque o sucesso na vida cristã não é a sua habilidade de pensar, de discernir, de fazer escolhas, é a sua capacidade de ser sensível à voz e de se deixar ser guiado. Deus disse, se ouvir a voz por trás de si, nem o louco vai errar o caminho. Me deram um livro há uns meses atrás, já faz um ano. Eu não li o livro ainda. Se chama O Deus Esquecido, de Francis Chan. Me disseram que ele fala sobre como o Espírito Santo é ignorado. Mas na contracapa tem uma chamadinha para vender o livro, com a seguinte frase do próprio autor, Francis Chan, que eu gostei. Ele diz assim, se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Irmão, quando eu li isso eu pensei, eu também. Se eu fosse o diabo, eu quero deixar claro que eu não sou.
entendendo a centralidade que o relacionamento com o Espírito Santo tem na vida cristã. Meu maior esforço seria levar os crentes a esfriá-los na sua relação com o Espírito Santo. Não importa, querido, se você nasceu de novo e Ele habita em você. Não importa se você já foi cheio com o poder, com a presença dEle tantas vezes. Se ao longo do caminho você começar a apagá-lo, você está comprometendo tudo que te foi dado. De modo que uma das maiores responsabilidades nossas, como cristãos, como crentes em Jesus, é manter vivo esse relacionamento. E algo que tem trazido um certo incômodo para mim, querido, é pensar o como nós falhamos em não treinar os novos convertidos, os nossos filhos naturais e filhos na fé, a viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Eu não posso olhar para esses mais de 40 milhões de desviados e dizer que a culpa é só deles. Muitos deles, se tivessem aprendido a viver a liderança do Espírito Santo, talvez não estariam nessa condição. Agora, o problema de outros não é que eles não ouvem falar da liderança do Espírito Santo. O problema de muita gente que ouve é que eles mistificam demais isso, como se fosse algo muito complexo, muito distante. Mas a liderança do Espírito Santo, querido, é algo simples. Eu contei aqui ano passado que o que me ajudou a entender a operação dos dons foi que alguém simplificou isso para mim. Eu comecei a entender o Deus de um relacionamento pessoal por conta de uma palavra profética que eu recebi, que desvendou os segredos do meu coração. E foi aí que eu comecei a perceber: Deus olha para cada um de nós, Ele enxerga cada um de nós como indivíduo, Ele tem planos pessoais para cada um de nós, Ele sabe coisas da nossa vida que nem a gente sabe, e a gente nem entende o porquê da informação. Jesus disse que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça da gente. Está certo que na cabeça de uns é mais fácil contar do que na de outros, mas não é isso que vem ao caso. Ele sabe tudo, querido, sobre a minha e a sua vida. E não é apenas porque Deus, com o perdão da palavra, é um maníaco por controle de informação. É porque Ele se importa com cada um de nós, no nível individual. Durante muito tempo eu achei que Deus relacionava com a gente só por atacado. Eu não sou assim tão velho, mas eu peguei o fim da era mecânica, antes dessa era digital que nós vivemos. Então, quando criança, eu ficava imaginando como é que Deus faz para lidar com tanta oração que chega lá no céu. Eu imaginava que o céu tinha uma máquina coletora de orações. Eu imaginava que todas as orações dos crentes iam subindo, entravam num tubo principal, e daí os anjos iam separando, classificando por assunto. Pedido para a família para cá, de cura para cá, dinheiro para... Eu sempre imaginei o tubo do dinheiro maior de todos. Que desde que eu me entendo por gente, eu vejo os crentes pedir dinheiro para Deus. Eu ficava pensando, como é que Deus lida com isso? Quando a Bíblia diz Deus não é homem para que minta, não falou que Deus não é homem só no assunto de não mentir, irmão. Deus não é homem, Ele está num nível muito maior. Ele consegue lidar com bilhões de orações ao mesmo tempo, olhar para cada um de nós como indivíduo. Irmão, a beleza da vida cristã é quando você entende a relação pessoal. E foi uma palavra profética que me fez descobrir o relacionamento pessoal. E eu pensei, por que será que a maioria dos crentes não entende a relação pessoal? Deduzi no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade que o que estava faltando era profecia. Mal sabia eu que em muito lugar estava sobrando profecia e sendo mal gerenciado. Então, imaginando que o problema era esse, me ofereci para dar a Deus uma solução. Falei, se o problema for falta de profeta, eu quero te ajudar. Outro dia alguém perguntou, pastor, como foi seu chamado para o ministério? Eu brinquei, mas falei um pouco de verdade. Falei, olha, até hoje eu não sei se Ele que me chamou ou eu que me ofereci. Eu descobri que Ele estava recrutando a quem enviarei, quem há de ir por nós. Eu respondi, hashtag é nós, falei para Ele. Estou aqui, me usa. Eu falei, Deus, quero te ajudar a resolver esse problema. Se a profecia ajuda o povo a descobrir o Deus pessoal, e não deve estar tendo por falta de profeta, eu me candidato, eu quero profetizar. Então procurei o pastor,
que me deu aquela palavra profética impactante. Eu vinha assistindo Deus usar muito ele. Cheguei nele e falei: cara, ensina as manhas do negócio. Eu quero profetizar que nem você. Me dá o caminho das pedras. E eu comecei a fazer perguntas para ele, que ele ria, e hoje eu também tenho vontade de rir. Eu falei para ele: como é que é a voz de Deus? Porque, irmão, eu cresci num ambiente muito tradicional, cético para as manifestações do Espírito. Mas eu falei para ele aquele dia, eu falei: ó, quando você diz Deus me disse, eu já não duvido mais. Eu vi tanto Deus te usar que eu não duvido mais. A pergunta é: como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Eu comecei a bombardear ele de perguntas. Ele olhou para mim e falou: Luciano, eu não ouço a voz de Deus com o meu ouvido. Essa voz literal que você está imaginando, eu ouvi 2, 3 vezes na minha vida, não é assim que funciona. Eu falei: mas se você não ouve com o ouvido, ouve com o quê? Aí ele falou: não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei: então você tem um ouvido do lado de dentro. Ele falou: não, Deus fala comigo através de uma impressão. Eu, na minha cabeça de adolescente, impressão era coisa de gráfica. Eu falei: não estou entendendo o que você está falando. Aí ele falou: pensa em algo parecido com um pensamento ou com um sentimento. Quando ele falou isso, irmão, doeu. Foi como se o cara chutasse todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado na minha cabeça do que era a coisa mística de Deus falar. Eu falei: parecido com um pensamento ou sentimento? Ele falou: é. Quando ele falou isso, eu falei: então o que garante que não é você pensando ou sentindo? Quando eu perguntei isso, ele falou: a palavra que eu te dei era eu pensando ou sentindo. Eu falei: não, aquela foi boa pra caramba. Aquilo não tinha como ser você. Ele falou: Luciano, deixa eu tentar te ajudar a entender como essa coisa de Deus fala dentro. E ele simplificou isso de uma forma que foi uma das maiores bênçãos na minha vida. Ele me perguntou: você tem certeza da sua salvação? Eu falei: tenho. Ele falou: se você saísse da igreja agora e o ajamanta carregado te atropelasse, fizesse você pedaço, você tem certeza que você ia para o céu? Eu falei: na hora. Ele falou: como é que você sabe que você ia para o céu? Eu falei: eu sei, porque sei, porque sei. E se fosse hoje teria aumentado. Como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque, irmão, eu sabia que eu sabia muito. Eu só não sabia como é que eu sabia. Mas que eu sabia, eu sabia. Aí ele falou: mas como é que você sabe? Eu falei: não sei, eu só sei que eu sei. Ele falou: Jesus já te apareceu? Você já viu o céu? Eu falei: não, nunca vi o céu, nem Jesus me apareceu. Foi: não apareceu para dizer, eu te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Não. Ele falou: talvez um anjo chegou para você, te mostrou uma cópia autenticada do livro da vida, diz: o número de protocolo tal, apresenta na entrada. Eu falei: não. Ele falou: não, talvez você não teve uma visão, talvez você ouviu uma voz de trombeta anunciando seu nome. Eu falei: nunca vi, nunca ouvi nada. Ele falou: Luciano, se você não viu nem ouviu, como é que você sabe que é salvo? Eu falei para ele: eu sei, porque sei, porque sei. Eu só não sabia de onde vinha tanta sabeção ou sabimento. Mas eu sabia que eu sabia que eu sabia muito. E ele falou: eu vou te ajudar a entender a fonte da sua sapiência. Essa é só para mostrar que eu sabia a palavra certa, tá, irmãos? Faz tempo que eu fugi da escola, mas não existe sabeção nem sabimento. E ele apontou para Romanos 8,16, que diz assim: o Espírito testifica. O verbo testificar é sinônimo de testemunhar. O Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que um crente sabe que é salvo, irmão? Ele tem um testemunho interior. Não é uma voz audível, não é uma visão espetacular, mística, extraordinária. É uma garantia interior. E quando eu li aquilo, parece que meus olhos se abriram. Eu falei: então é daí que vem essa certeza. Aí ele falou para mim: Luciano, se num assunto tão importante como esse, Deus decidiu falar com a gente não necessariamente por meio de uma voz audível, de uma visão, mas por um testemunho interior simples. A pergunta que ele me fez: o que te faz achar que em outras áreas da nossa vida ele não possa falar da mesma forma? Ele falou: o problema é que a maioria está esperando uma coisa espetacular,
E porque está esperando o espetacular, perde o simples. Você vai ver muita gente na Bíblia assim. Naamã, o general sírio, vai atrás de cura. Quando ele chega em Israel, Eliseu não sai nem no portão receber o cara. Manda o moleque dar o recado, diz: ó, vai no Rio Jordão, toma 7 caldos, você vai ser curado. 7 mergulhos. O Naamã fica indignado. Na minha cabeça, imagina ele quase endemoniado. Porque, irmão, não estamos falando de alguém que foi de um bairro para outro dentro da cidade. Não estamos falando de alguém que foi de uma cidade para outra dentro do estado. Estamos falando de alguém que saiu de um país para o outro. Na época que o meio de transporte, irmão, era andar a pé, em cima de um animal ou numa carroça. Então você tenta imaginar que viagem foi essa, com a comitiva toda. Ele fica indignado e diz: se quer saber, vou tomar banho em nenhum lugar nenhum, eu vou embora. Fica imaginando aqueles céus que fizeram toda a viagem de ida para imaginar isso perdido. Um deles levanta a mão, pede permissão para falar. Imagina ele perguntando: posso falar uma coisinha? Imagina sempre um Naamã estressado, essa hora diz: fala. Aí o cara faz a pergunta: se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? A resposta dele: claro que faria, estava esperando isso. Aí a pergunta do criado para ele: então por que é que não faz a fácil? Aí Naamã tem a grande revelação da vida dele e responde como um bom carioca falaria: é mesmo? Sabe qual é o nosso problema, querido? Ou o negócio tem que ser espetacular e mirabolante, ou Deus não está nisso. E a gente ignora o como Deus quer se mover de forma simples. Elias está na caverna, a Bíblia diz: veio terremoto, veio fogo, veio vento forte. Irmão, Deus até pode vir assim de vez em quando, mas não é toda hora. A Bíblia diz: Deus não estava nada disso. De repente, diz a Bíblia, veio um cicio, um sopro, suave e tranquilo. Repita comigo: suave e tranquilo. A Bíblia diz: e Deus estava naquele sopro. Mais um exemplo. Jesus chega no tanque de Betesda. Irmão, uma multidão de enfermos, de doentes. Para alguém com ministério como Jesus é para deitar e rolar, para fazer a festa. Mas ele só conseguiu curar um doente. Esse um ainda deu trabalho. Jesus se oferece, diz: ei, você quer ser curado? Sabe o que o cara diz para Jesus? Claro que eu quero. O problema é que o anjo só vem de vez em quando. E quando o anjo vem, agita a água, é só o primeiro que entra. Ele olha para Jesus e diz: sou paralítico. Sempre tem alguém mais rápido que eu. Eu nunca dou conta de ser o primeiro. Irmão, Jesus em pessoa está ali querendo curar. Ninguém está percebendo. Sabe por quê? Eles criaram na cabeça um modelo. Só vai ser Deus a hora que vier um anjo. Só vai ser Deus a hora que a água for agitada. Irmão, essas coisas acontecem, mas não todo dia. Essas coisas vêm de tempos em tempos. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Agora deixa eu dizer algo para você. Se tem milagre extraordinário, forçosamente tem que ter o ordinário. Mas para nós só é milagre se for extraordinário. Se for ordinário, comum, não. Só tem um milagre que é incomum quando existe o comum. Aí alguém consegue romper e ir além do comum para entrar no incomum. Quem está entendendo? Mas a maioria de nós, por ignorar o simples, está perdendo o que Deus tem. Irmão, todos nós já temos alguma experiência de ouvir o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma possibilidade de alguns exemplos onde você se encaixa. Vou pegar aqui mais os homens do que as mulheres, mas serve para todo mundo. Você está numa roda lá no trabalho ou na escola, e a galera começa a contar uma piada suja, ou uma sequência de piadas sujas. Você por alguns instantes esquece que é crente, ou esquece de avisar, ou esquece de protestar, ou esquece de sair da roda. E você continua ouvindo aquele lixo. E tem coisa, irmão, que eu admito, é suja, mas ainda é engraçado. Às vezes você até empolgou, riu da coisa, se divertiu junto. Daqui a pouco você saiu daquela roda. Você não ouviu uma voz, você não teve uma visão, mas tem uma forte sugestão dentro de você, que parece estar dizendo: esse não é o seu lugar. Você não deveria ter ficado quieto.
Você não deveria ter continuado ouvindo isso. E não é só a sua consciência, é o Espírito Santo dentro de você. De repente você se ofendeu com alguém por um excesso de comunhão. Você está com o coração duro. Mas você está lá orando, está no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus. E aí você está quebrantado, chorou, babou, rolou no chão. Pensa no momento bom para tratar assunto de perdão, irmão, é na oração. Jesus disse, quando estiverdes orando, vocês vão declarar que Deus vai perdoar você como você perdoa os outros. Isso é um assunto para resolver em oração. Aí a hora que você está lá entregue, exposto, começa dentro de você uma coisa, perdoa fulano. Aí você lembra do que fulano te fez. Você diz, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. A menos que você seja um esquizofrênico, sofrendo do mais alto grau de dupla personalidade. A pergunta é, com quem que você está discutindo? Aí aquela coisa vem dentro de você. Pensa em quantos momentos bons você tiveram. Não pensou na ofensa. Passa por cima. Vai ter que rastejar, mendigar. E olha lá. Com quem que você está discutindo? Irmão, é o Espírito Santo dentro de você tentando te levar para o lugar certo. Todo crente, em todo culto, tem um exercício para ouvir o Espírito Santo. É na hora da oferta. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma vai dizer, dá nada não. Dá essa menorzinha aí, ó. A outra vai dizer, dá sim. Aumenta. Pega a maior. Agora a menor junto para aprender. Um dia eu falei, pô irmão, você sente isso? Ele falou, sinto. Aí eu falei, considerando que você já sabe qual é a sua voz, seu avarento, falei para ele. Eu falei, de quem que você acha que é a outra voz que está falando com você? Aí ele querendo desconversar, falou para mim, será que é o diabo? Falei, só se ele converteu. Sabe qual é o nosso problema? Que aquilo que é simples, querido, a gente fica complicando. Eu estava ensinando sobre a liderança do Espírito Santo. Eu acho que era numa escola de ministério. Eu não me lembro se foi no fim da aula ou no fim da primeira aula, antes do intervalo. Mas alguém me procurou e falou, pastor, eu acredito em tudo que o senhor está falando, que Deus fala. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já é essa hora mesmo? Vocês aguentam um pouco mais? Vai valer a pena. Ele falou, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, que Deus fala e que normalmente se ouve, não tem dúvida. Mas ele falou, pastor, no reino natural não tem gente surda? Falei, tem. Ele falou, eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Eu fiquei segurando o riso, porque eu nunca tinha visto tanta criatividade. Mas ele falou, não é que Deus não fala, é que eu devo ser surdo. Na hora que ele falou isso para mim, o Espírito Santo falou comigo. Não com uma voz audível, não por uma visão espetacular. Aquela impressão veio no meu espírito. Pergunta para ele, há quantas noites ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu interrompi ele, falei, irmão, preciso te interromper e fazer uma pergunta. Quantas noites já faz que você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Quando eu fiz a pergunta, ele arregalou os olhos. Como é que você sabe disso? Falei, só responde a pergunta. Ele falou, várias, eu nem sei te dizer quantas. Eu já perdi a conta. Eu falei, me explica o que acontece. Ele falou, pastor, estou lá dormindo, apagado, de repente, pum, acordei. Do nada. Ele falou, eu olho no relógio, é 3 da manhã em ponto. Eu falei, o que é que você sente a hora que você acorda? Ele falou, pastor, eu sinto vontade de orar. Eu falei, e o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu falei para ele, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Agora, é só ele que dá essas mancadas? Janeiro de 2015, esse que vos fala, virou uma noite, preguei no Nordeste no domingo, fim de semana todo, até o domingo à noite. Virei a noite viajando para amanhecer na segunda.
que eu queria que quando meus filhos voltassem da escola, eu dormiria um pouquinho e a gente já teria nosso dia de família. Cheguei em casa, meu irmão, mais velho, que não mora na cidade, com a família, estava de férias, passando por lá, resolveu dar um oi. Quis aproveitar, não fui dormir. Depois disso, meus filhos chegaram, a gente me andou o dia inteiro e eu virei no claro. Quando chegou à noite eu estava morto de sono. Chamei minha esposa, falei, amor, estou indo dormir cedo. Engraçado falar cedo, era meia-noite. Falei, estou indo dormir cedo, mas eu preciso levantar tarde. Falei para ela, não deixa ninguém, em nome de Jesus Cristo, me acordar antes do meio-dia. Eu tenho que tirar essas 2 noites de sono, senão eu vou ficar louco. Garante o silêncio, me protege, me ajuda. Ela falou, conta comigo. Irmão, deitei, não me lembro de nada, apaguei. De repente acordei. Quando acordei, meu primeiro susto, eu olhei em direção à janela, está escuro. Falei, será que não clareou ainda? Passei a mão no celular, olhei, 2 da manhã. Irmão, o que eu vi que era 2 da manhã me deu um desespero. Falei, não. Eu queria dormir até meio-dia, dormir só 2 horas. Irmão, sou um cara que demora para dormir, mas depois que pega no tranco, ninguém acorda tão fácil. Aí falei, tem que voltar a dormir. Mas o sono não vinha de jeito nenhum. Fiz tudo que eu sabia, irmão, tudo que eu mandei meus filhos, fica quietinho. Ficava quietinho, nada do sono, vira para um lado, vira para o outro. Levantei, desci, moro num sobrado, desci tomar uma água, sentei no escritório, respondi uns e-mails, falei, o sono vai voltar. Não voltava. Subi, deitei de novo, fica quietinho, rola para um lado, rola para o outro, nada do sono. Passei a mão no celular. Eu tenho um negócio que para mim é melhor contar carneirinho. Eu tenho um jogo de sudoku daqueles de número no celular. Quando eu começo a preencher aquilo no escuro, irmão, vai me dando um sono. Lembrei sudoku, passei a mão. Depois de preencher uns 4, 5, não vi o sono. Aí eu olho no relógio, 3 da manhã. Aí foi me dando desespero, falei, não, Deus, eu tenho que dormir, eu preciso dormir, me ajuda. Eu falei, já são 3 da manhã, acordei às 2, 1 hora atrás, eu tenho que dormir, senão eu vou ficar louco, me ajuda. E a hora que eu comecei a orar, pedir ajuda para Deus, o Espírito Santo disse, eu te acordei. E você já perdeu 1 hora. Eu senti minhas orelhas crescendo. Eu lembrei de eu falando para o rapaz, estupidez espiritual. Irmãos, a gente faz essas coisas. Porque para ser Deus é só se for muito espetacular. Eu não discerni durante 1 hora que era impossível um cara que já estava mais de 24 horas no claro, irmão, dormir 2 horas e acordar sem sono daquele jeito. Quando ele diz, eu te acordei, eu entendi o que ele estava dizendo. Eu sentei na cama no escuro, ergui minhas 2 mãos e eu comecei a orar. Irmão, eu falei 1 ou 2 frases. Foi como se alguém apertasse um botão e ativasse o modo glory no quarto. A glória de Deus encheu aquele quarto. Me emociona de lembrar aquilo. Eu tentava não fazer barulho, mas eu comecei a falar em língua, chorar. Acordei minha mulher umas 3 vezes, ela dizia que não está acontecendo nada, durma. Depois de acordar ela umas 3 vezes, eu levantei, fui para o banheiro. Fechei a porta, sentei no chão, no escuro. E a sensação que eu tinha, que eu orei 10 minutos. Mas quando eu olhei no relógio, eram 5 da manhã. Aí eu me levantei, deitei, e quando deitei o sono veio. Eu não precisei ir até o meio-dia. Eu acordei descansado, como faz tempo que eu não acordava. Mas sabe o que me doeu, querido? Foi quando eu levantei e pensar, qual foi a última vez que isso me aconteceu? Eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia lembrar, não uma noite que eu acordei, uma noite que eu entendi que eu podia ter dado uma resposta simples. Então quando eu falo disso, querido, não estou te apontando o dedo para te acusar. Eu quero falar primeiro de mim, com a certeza de que a carapuça vai servir. Nós precisamos ser mais sensíveis a uma ação simples do Espírito Santo. Eu não estou dizendo, irmão, que todo dia, na hora de atravessar a rua, você vai ajoelhar na calçada e dizer, Senhor, me confirma se eu vou na faixa de pedestre ou fora dela.
Eu não estou dizendo que todo dia se acorda, abre o guarda-roupa e diz: Espírito Santo, diz para mim que roupa eu visto hoje. Embora sempre eu aproveito para dizer, na minha opinião, ainda acho que as irmãs deveriam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Hashtag fica a dica na linguagem dos meus filhos adolescentes. Mas eu não estou falando, querido, de o tempo todo você ficar naquela neura de eu tenho que ouvir. Mas de quando as sugestões dele vierem de forma simples, você não negligenciar, você ser sensível, você corresponder. Um irmão me disse: pastor, outro dia eu estava andando na rua e deu uma vontade de falar de Jesus para um cara que estava passando. Falei: e aí? Ele falou: pastor, eu não ia pagar esse mico, eu não conheço o cara. A maioria de nós está ignorando a voz dele o tempo todo. Você está lá assistindo televisão, talvez tarde da noite, parou demais na frente de um canal que não deveria. Tem algo dizendo para você: contamina com isso não, como essa porcaria não. Quem que é, querido? É o Espírito Santo. Mas porque muitas vezes não apareceu um anjo com a espada desembainhada botando no seu pescoço, mandando separar, você não para. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente ainda fica frustrado que não tem experiência espetacular. Em setembro de 2000, eu tive uma visão espetacular. Não sei se eu contei isso ano passado, uma carteira que eu perdi. O jeito que Deus me ajudou a achar essa carteira, irmão, foi uma coisa espetacular. 4 meses depois, eu estava pregando no Canadá, na igreja de um pastor amigo, próximo a Toronto, na região dos Lagos. Eu não me lembro se eu preguei sobre esse assunto, mas o assunto da nossa conversa, à volta da mesa do almoço, foi sobre a liderança do Espírito Santo. Aproveitei, fazia 4 meses que tinha acontecido a experiência. Aproveitei para contar, estilo filme, baseado em fatos reais, com direito a uma florida da coisa, né? Aproveitei para contar a experiência no melhor estilo. E todo mundo ficou impressionado com a tal da visão. Mas esse pastor amigo meu falou: legal. Falei: legal. Foi legal, foi boa essa. Eu falei: mas já vi uma melhor. Falei: você vai querer ganhar de mim? Ele falou: não sou eu que vou ganhar não, eu só fui a testemunha. Ele falou: eu vou te contar a experiência, você me disse se foi melhor ou não. Ele me falou. Ele falou de um amigo nosso em comum, um pastor que é da vanguarda do avivamento no Brasil. Você conhece fulano de tal? Eu falei: conheço o velhinho, já encontrei muito ele. Ele falou: foi ele que trouxe o avivamento para a nossa família. Um dia encontrei ele, dei o meu cartão, falei: pastor, se eu viajo o mundo, quando estiver no Canadá me procure. Ele falou: 3 meses depois ele já me chamou. Ia pregar numa igreja perto da cidade onde eu estava, pediu que eu fosse lá no domingo de manhã ouvi-lo, eu fui. Me convidou para almoçar, eu fui. O almoço, a comunhão estava tão gostoso, ele ia voltar para pregar às 6 da tarde em Toronto, que era 1 hora de distância. E ele falou para mim: Frank, eu quero gastar esse tempo com você. Então ele dispensou a carona dele, os irmãos que levaria de volta, pegou o endereço, porque esse pastor amigo meu já tinha morado em Toronto, então ele falou: só pega o endereço que eu te levo. Ele falou: nós saímos às 4, às 5 já estava em Toronto, chegamos com 1 hora de antecedência. Só que ele falou: eu não consegui achar o endereço de jeito nenhum. Procuro, não acho, pergunta, me manda para um lugar, não é. Pergunto para outro, me manda para outro lugar, não é. Pergunto para outro, ainda manda para outro lugar, não é. Ele falou: chegou 1 hora, a gente nem achava o lugar, nem sabia onde estava. Até que deu 6 horas, que era a hora do culto. E ele me disse: o velhinho mandou encostar o carro. Quando mandou encostar o carro, ele falou que pensou: vem chumbo grosso. Porque tem crente hoje em dia que acha que a gente pega pesado. Irmão, deixa eu te dizer o que é pegar pesado. Quando era criança, diácono dava cascudo na cabeça da gente na igreja. Pegava a gente pela orelha. A coisa hoje é moleza. Mas esse meu amigo falou: vai vir uma bronca no estilo da velha guarda. Mas ele falou: ele não me deu nenhuma bronca, ele só parou e orou. Disse: Deus, você me trouxe a esse país para eu estar naquele culto. Você já me disse o que quer fazer naquele culto. O único que não me quer lá é o diabo, não é você. Falou: Deus, nós não temos mais tempo de ficar perguntando ou procurando. Então ele disse assim: Espírito Santo, você conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Eu estou recorrendo a você agora. Me guia até essa igreja. Esse meu amigo pensou: o velhinho surtou, está batendo desespero.
E ele diz para ele: liga o carro, segue, vira direita, esquerda, meio balão. Estou supondo aqui o que foi a orientação. Ele me disse: Luciano, alguma coisa, mais de 10, menos de 15 minutos. E nós paramos na frente de um prédio. Não tinha placa, não tinha movimento. Mas ele me disse: desce, bate e pergunta, que é aqui que eu vou pregar. Esse meu amigo falou: vou descer para ter a chance de perguntar onde é o endereço. Sem em nenhum momento ter acreditado que aquilo fosse possível. Ele falou: quando eu voltei para o carro, minhas pernas estavam moles. Ele falou: nós estávamos na frente da igreja onde aquele cara ia pregar. Ele falou: depois eu descobri que a entrada e o movimento era pelo fundo. Irmão, quando eu ouvi isso, eu falei para ele: eu acho que essa foi melhor que a minha visão da carteira. E eu brinco que isso dá um novo sentido à palavra GPS. Guiado pelo Espírito. Para dar certo, não vamos ter que cortar o E agora, siga, né? Guiado pelo Espírito. Mas, irmão, a hora que eu ouvi aquela história, o Espírito Santo me pegou de um jeito por dentro, que eu não sei explicar. Mas a minha oração é que Ele te pegue do mesmo jeito hoje. Bateu dentro de mim um desespero de querer conhecê-lo. Eu corri para um quarto, eu fechei a porta, eu caí de joelho, mas era um desespero, irmão, que eu queria arrancar os cabelos. Hoje me arrependo, quero eles de volta. Mas acho que estava sobrando na época, podia me dar o luxo. Eu desesperado comecei a dizer: Espírito Santo, a visão da carteira foi boa, foi muito legal, mas fala sério, essa aí foi melhor ainda. Eu falei para Deus: eu quero isso. Irmão, entenda que não é competição com ninguém. Mas se tem alguém que entrou mais fundo no rio e está mostrando para a gente que é possível chegar lá, eu quero. Não é só questão de jurisprudência, Deus fez para um, tem que fazer para o outro. Se tem mais para mim, eu quero. E naquele momento eu visualizei algo que eu falei: eu não cheguei nesse lugar ainda, eu não tenho isso tudo. E eu comecei a orar e dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero isso na minha vida. Mas enquanto eu estava orando, eu ouvi uma voz, e até hoje eu não sei explicar se eu ouvi com o ouvido físico, mas foi algo muito forte. Aquela voz citou um pedaço de um texto bíblico, a afirmação de Jesus. Aquela voz disse assim: quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu sei o que eu ouvi naquele dia. Eu não acho que é presunção dizer que isso me dá o direito de dizer o que os profetas do Velho Testamento diziam. Veio a minha palavra do Senhor, aquilo foi algo muito nítido. Eu falei: Deus, o que isso tem a ver com a experiência que eu estou pedindo do Espírito Santo? Ele disse: tem tudo a ver. E Ele me disse: eu não estou falando só para você. Por onde eu te levar, andando pelo Brasil e pelas nações, eu quero que você pregue essa mensagem. Eu quero que você diga ao meu povo que enquanto vocês não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, vocês não têm direito de pedir por experiências maiores. Irmão, eu ouvi uma coisa aquele dia que me traz temor. E diz: quem está segurando o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. Porque vocês não correspondem aos pequenos impulsos do meu espírito, mas acham que tem direito de ser promovido a experiências maiores. O Senhor me diz: diga ao meu povo que sejam fiéis no dia a dia, nos pequenos impulsos. E as experiências maiores virão por si mesmas. Serão uma consequência de um relacionamento que vai se intensificar, que vai crescer. Eu não creio que essa necessariamente é uma noite de muita experiência. Eu creio que essa é uma noite de resgatar a chave que vai nos introduzir num universo, como foi testemunhado aqui, onde as experiências não são só em alguns cultos. Elas começam a acontecer dia após dia. Não importa onde a gente está andando, querido. Você não tem que estar num lugar abençoado para ser visitado por Deus. A Bíblia fala de um homem que cultiva a presença de Deus. Diz: passando pelo vale árido, faz dele um lugar de fontes. Eu não preciso passar pelas fontes, as fontes estão andando comigo. A presença de Deus está andando comigo. Eu não preciso de um ambiente, eu posso mudar os ambientes. Eu posso trazer a manifestação de Deus. No entanto, nós precisamos reconhecer que muitos de nós
acabamos entristecendo o Espírito Santo ao longo da caminhada, de diversas formas. Nenhum de nós acorda amanhã planejando fazer isso. Eu vou te dizer, depois de Deus, não tem ninguém que eu ame mais nessa terra do que minha mulher e meus filhos. Eu amo eles de paixão, morreria por eles. Mas mesmo amando eles dessa forma, muitas vezes já entristeci o coração deles, por uma maneira ríspida de falar, por às vezes julgar antes de ouvir. De diversas formas eu falei com eles. E por mais que eu os ame, eu não posso dizer para eles que eu nunca mais vou falhar. No entanto, eu me empenho para falhar cada vez menos. Quem está entendendo? Eu queria poder prometer, Espírito Santo, eu nunca mais vou te entristecer. Mas não tenho coragem de prometer isso para ele. Mas eu tenho me esforçado para entristecê-lo cada vez menos, para melhorar o nosso relacionamento. E sabe o que eu tenho percebido, querido? Que mais do que o nosso anseio de conhecê-lo, há um anseio dele pela gente. Se não faz ideia, por perdão da palavra, o desespero dele de nos ter para Deus. Tiago 4,4 diz assim: infiéis. A palavra no grego é moixo, significa adúlteros. Tem uma versão que diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia diz: qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Depois de estabelecer essa definição, que não dá para ser de Deus e flertar com o mundo, que isso é adultério na nossa relação com o noivo, no versículo seguinte a Bíblia diz: ou não sabeis que o Espírito anseia por vós até o ciúme. Quando o Espírito Santo vê que eu e você não estamos totalmente devotados a Jesus, começamos a ficar divididos com as coisas do mundo, e está enciumado, ele não quer perder a gente. Se você entender o quanto ele quer te ter, querido, você vai descobrir que o quanto você quer tê-lo não chega nem perto do quanto ele quer ter você. E quando eu começo a entender isso, eu descubro porque numa noite como essa, ele quer que essas coisas sejam faladas, não para trazer culpa ou condenação sobre nenhum de nós, mas isso é um ato de amor, de misericórdia dele, dizendo: eu quero você de volta. Eu quero você mais próximo. Eu quero você sensível à minha voz. Quando o autor diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está dizendo: não basta ser iluminado, nascer de novo, ser participante do Espírito Santo, porque mesmo participando do Espírito Santo, se você perder a comunhão, se você começar a entristecê-lo, abafá-lo, apagá-lo, você vai jogar tudo fora. A chave da vida cristã não é quanto chove sobre você, é o que você vai fazer com a água que choveu sobre você, é a sua interação com Ele. Eu quero que você feche seus olhos por um instante, aí mesmo onde você está, no seu lugar. E eu quero que você se questione, se pergunte. E eu quero que você responda, não para mim, nem para mais ninguém, mas ao Espírito Santo. Como está o seu relacionamento com Ele? Quanto ciúme pode ser que você vem gerando nele? Quanta tristeza talvez você esteja causando nele? Quantas vezes você se tem feito de surdo ou indiferente ou insensível aos impulsos dele? Quantas vezes você tem ignorado ou desobedecido esses impulsos e essa forma simples de agir? Eu repito, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te atacar, falar contra você. Eu sou o primeiro a dizer que muitas vezes eu tenho feito isso com ele. Mesmo depois de conhecê-lo, mesmo depois de experimentá-lo,
mesmo depois de descobrir um nível de relacionamento tão gostoso com Ele, muitas vezes eu me pergunto como é possível eu ter ignorado o Espírito Santo de novo. Eu já tive rompantes de irritação e ira, e depois percebi o quanto eu entristeci. Eu já tive momentos de me flagrar uma clara desobediência a essa liderança simples dele. Mas a Bíblia diz em Romanos 8,14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo não é apenas direção profética para a nossa vida, é viver debaixo da condução dele, da liderança dele. Eu quero te desafiar hoje a não apenas analisar seu coração sozinho, mas ter a sensibilidade de orar como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu creio que nessa noite Deus não quer só trazer em mim e você a consciência de que a gente tem que melhorar. Eu creio que Ele quer trazer em nós saudade de um lugar de relacionamento mais intenso nele, mais profundo. Eu quero que você fale com Ele. Não me importa como você quer orar agora, sentado, de pé, de joelho, no seu lugar, se você quer vir à frente. Eu só quero te pedir: esquece quem está perto de você. Deixa o Espírito Santo mexer aí. Talvez você não esteja entendendo esse nó na garganta, essa vontade de chorar, mas eu quero te pedir: não luta contra isso não. É noite de cura, é noite de restauração no nosso relacionamento, é noite de reacender não só a paixão, mas a sensibilidade para Ele. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, cumpre aquilo que o Pai predeterminou para esse tempo e essa hora. Age em nós. Como você bem quiser. Eu oro a Deus que o Senhor vivifique a Tua palavra, para que ela não seja apenas um discurso ou uma palestra. Eu oro que a aplicação do Teu Espírito seja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Nós nos arrependemos essa noite. Nos arrependemos por muitas vezes ignorarmos a Sua voz, por muitas vezes resistimos ao Teu Espírito. Como Estevão falou aos judeus dos seus dias: vocês sempre resistem o Espírito Santo. Nós não queremos resisti-lo, Espírito Santo. Tua palavra disse: hoje ouvides a Sua voz, não endureça o coração, porque é no coração que o Senhor fala. Nós queremos um coração sensível e não um coração duro. Perdoa-nos, Senhor, ou muitas vezes permitimos um coração duro ou indiferente. Mas nessa noite nós recebemos a Tua palavra não só como advertência, como uma expressão do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, nos chamando de volta. E nós dizemos: sim, Senhor, nós estamos voltando para este lugar. Nós queremos crescer na comunhão, no relacionamento contigo, Espírito Santo. Ora, querido, ora, fala com Deus. Derrama seu coração diante dEle. Ora no Espírito Santo. Ora em outras línguas, ora em português, ora baixo, ora alto. Não importa como você vai fazer isso. Esquece de qualquer pessoa. É você e Deus agora. Espírito Santo, move com liberdade. Move com intensidade. Com força. Com poder neste lugar. Nós clamamos em nome de Jesus.